Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Flash. No pique, Flash, no pique da notícia ou da opinião. Vamos ter aqui agora, nesse espaço, objetivo, curto, mas objetivo e bem interessante, a presença do advogado Eliseu Rose, que é um aficionado do ciclismo, né? Que defende essa bandeira com muita propriedade, que tem sido notável, o seu incansável, a sua defesa em relação ao ciclismo, em relação ao uso da bicicleta, né? O ciclismo como esporte e o uso da bicicleta, que também é até utilitária, que também até é usada por muitos para o trabalho, né? E que ajuda, sobretudo, inclusive, na questão da sustentabilidade. O Eliseu, que é uma pessoa que já viajou muito, mundo afora, que conhece muito, inclusive também sobre turismo, e sobre isso nós, num outro programa do Visão, que é um programa de entrevista mais longa, nós vamos ter o privilégio e o prazer de falar com o Eliseu sobre as suas viagens. Mas hoje aqui vamos falar sobre ciclismo, sobre o uso da bicicleta, sobre essa coisa que não pode ser uma febre, tem que ser um movimento que cada vez se fortaleça mais. Bom dia, Eliseu. Bom dia, um prazer. Obrigado pelo convite e a oportunidade de conversar com aquele que acompanha o programa e a Web TV no seu dia a dia, na sua informação. É essa a ideia que nós também defendemos, no sentido de ajudar, orientar, informar. Isso, e a internet, né, tu sabe bem, né, hoje está tendo uma penetração, um alcance fabuloso, né, todo mundo usa, né, as redes sociais, né, não adianta, nós não podemos fugir dessa realidade. E ela não tem coisa, claro que tem coisas ruins também, mas tem muita coisa boa sendo veiculada. Bom, vamos à primeira pergunta, assim, é um bate-papo aqui com o Eliseu, até alguma coisa vamos questionar, vamos pedir a opinião dele, você foi, pelo que eu percebo, né, Eliseu, acompanhei, você foi um dos pioneiros aí no hábito do ciclismo, muito no sentido, assim, de dar o exemplo e incentivar. Pode falar para nós sobre isso? Inclusive, eu ouvi uma entrevista tua num outro veículo um dia desse. Você citava, inclusive, o Dr. Nelson Dutra, que, aliás, vai ser entrevistado semana que vem aqui no Visão, que eu me lembro também usava muito a bicicleta, e o Dr. Faquin, né? Nessa. Fala para nós sobre esse início lá. A atividade do ciclismo, usar a bicicleta como meio de transporte, ela vem um pouquinho antes disso. Nos anos 70, convivendo no meio rural, né? No interior, os meios de transporte eram específicos, era carroça, charrete, cavalo e animais de tração, era isso aí. E raramente, então, quando passava um carro, a gente até parava de trabalhar para ver passando. E então meu pai fez uma aquisição extraordinária, né? Comprou uma bicicleta Axel de um senhor aqui de Santa Rosa. Sim. E isso era no interior. No interior. Então, o que isso representava? A oportunidade que, se todo o serviço fosse bem feito até domingo, até sábado, na possibilidade de domingo de tarde poder andar de bicicleta. Olha aí. Isso. Fazer um lazer com a bicicleta. Isso. Ou ir jogar bola. Essa era e olha, esporte, né? Esporte, exato. Então, eu fui convidado depois por o prefeito falecido Canizio Ossos para ser professor no interior e não havia transporte. Sim. Não havia. E daí foi a grande negociação, comprar uma bicicleta. Aí eu comprei uma Monarch. A famosa Monarch. Monarch, e ia fazer trajetos para visitar meus pais a 20, 25 km de distância da escola, fazia de bicicleta. Isso quando não chovia. Claro, se chovia, claro, não tinha. E isso foi, com o tempo a gente foi deixando, porque a gente foi trabalhando em outras atividades. E as estradinhas de interior chão batido, mas também com uma certa dificuldade.
Vitor, era ruim de andar porque só se andava de carroça. E a carroça, ela fazia aquela verga. Sim, então tu entrava com a bicicleta ali, era... Valetinha. Valetinha. Daí, depois vinham outras atividades, né, cooperativa e atividades de ser professor. E, assim, e aquilo foi meio deixando de lado, porque daí vem a opção do carro. Mas a partir de 2005, 2006, com os filhos já grandes, a vontade foi, então peguei uma bike que eu tinha, limpei, ajeitei e fiz uma viagem extraordinária. Fui do centro de Santa Rosa até Cruzeiro, quase morri naquela subida da Expedicionária Viva no Botoli. Foi a primeira? Foi a primeira. Não, aquele dia foi... Deu vontade de desistir, porque uma subida daquelas, e daí eu tive que empurrar Mas antes de tu ir, tu vinha pensando, vou tentar começar a andar de bicicleta, é isso? É isso? Sim, eu levei um meio ano para encher os pneus de novo. Para tomar a decisão. E aí sim, aí num contato que eu encontrei nesse caminho, numa das oportunidades, o Dr. Fachin, Jefferson Rossi e outras pessoas, o Dr. Mansur, né? E outras pessoas do dia a dia. Mas eu me lembro até que o Dr. Nelson Dutra, eu acho que até no final aí da década de 90 ele já estava usando. Isso. E daí eu dizia, mas vocês andam mais? Não, às vezes. Né? E aí começou uma ideia não, nós vamos andar constantemente, não às vezes, mas... E aí criamos um grupo de ciclistas no ano 2010, 11. Qual foi a questão do grupo? Criou muitas regras. Tinha que ter estatuto, tinha que ter diretoria e tudo, mas eu não me conformava com isso, em alguns amigos. Tu achava que não havia essa necessidade? Não. Sim. Aí em 2013, nós criamos um grupo que tinha só, e a gente brinca com isso, uma regra. Estatui-se agora o grupo Tortuga Bike Club, pedal sem rumo, artigo 1º, condição única, pedalar. E artigo 2, revoga-se disposições em contrário. E publique-se, registre-se, quer dizer, não tem diretoria. Mas para isso tu criou um outro grupo. Sim, se criou um grupo com esse espírito de que a única regra era pedalar. Eu vou pedalar devagar? Todos vão pedalar devagar. Vou mais ligeiro? Pode mais ligeiro. E daí sim, a Abril começou, e aí sim, mais adeptos, o pessoal começou a gostar. E aí sim, daí se criou, tem a Associação de Ciclistas, tem o Pedalzinho, tem o Gurias do Pedal, Tortuga, o Pedal Serum. Bom, no dia 8 de agosto de 2021, nós reunimos num passeio 250 pessoas. Pois é, foi agora há pouco, né? Isso, e que teve uma parceria com a pasta do Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Isso. Com o Paulo lá, nosso amigo, e que vocês inclusive passaram, visitaram, conhecer, alguns que não conheciam. Essa é uma ideia. Foram conhecer lá o Túnel Verde. Isso, com o Álvaro Perini, com o Klaasman, com o Paulo e com todas essa turma do esporte, não é? Isso. O professor Álvaro. Nós vamos ter mais passeio desses no sentido de levar via duas rodas, né? Que vai ser muito legal, que é o de conhecer outros lugares. Né? Isso. Mas lugares de incentivo ao turismo em Santa Rosa. Que tem uma condição de atrativo turístico. Né? Isso. Mas aí também, né, Eliseu, uma coisa que agora é fundamental que eu te fale, e você pode falar com muita propriedade, tem o problema, às vezes, da segurança, né? Segurança do ciclista, né? Tem o risco do ciclista ser pego por algum condutor de veículo, né? Isso acontece? Acontece. Isso aí, só para você ter uma ideia, agora, essa semana, anteontem, né, quarta-feira, no dia 18, nós fizemos um passeio noturno, Santa Rosa Tuparangi, tinha em torno de 65 pessoas, a gente limitou um pouco,
Claro. E como uma forma também de fazer que o ciclista se aperceba da necessidade de usar roupa. O camarada diz, mas por que o ciclista todo mundo na colorido? É uma forma visual de atenção. Claro. Estar consciente, usar luva, use capacete. A bicicleta com iluminação, com luz? Obrigatório. Inclusive tem empresas aqui na cidade que tem eventos em que se você vier na empresa, eles doam um sinalizador. Pois é. Então, eu acho a questão que você colocou fundamental, mas sempre temos que partir do seguinte: quem tem que começar a se cuidar e fazer é o próprio ciclista. O ciclista, né? Porque dizia assim, o motorista não cuida. Não, primeiro começa você. Faz a tua parte, se cuide. Tá, mas isso, né, Eliseu, tu deu um exemplo de à noite e de dia, que muitas vezes também, né, o ciclista está até andando numa estrada, vamos supor, ou numa rua da cidade. E o condutor de veículo, estressado, às vezes super preocupado com tanta coisa, de repente não tem tanto cuidado. Porque a bicicleta tem essa visibilidade, mas às vezes até precisaria ter também umas lampadinhas a mais, né? Com as novas regras do Código Nacional de Trânsito, a hierarquia funciona assim: o maior sempre cuida o menor. Né? Então, o caminhão, outro menor, ciclista, e no final, o pedestre. Muito bem. Essa questão do trânsito, nós podemos dizer que Santa Rosa é uma cidade que realmente o trânsito já tem uma consciência muito grande. E nós temos fatos assim muito interessantes. As pessoas param, fazem sinal, sorriem. Em relação a outras cidades, não vale a pena aqui citar, você às vezes sai um pouquinho fora da faixa branca, o pessoal buzina, grita, xinga. Então, quer dizer, que bom, e vocês construíram essa consciência. Isso. Né? Então, nós temos aqui na cidade, claro, nós temos um percentual muito grande ainda, Vitor, de pessoas que simplesmente, não sei se odeiam, mas não são simpatizantes em nenhuma hipótese da presença do ciclista. Tá, tem uma aversão, né? Isso, e xingam. Né? Isso. Eu tenho um caso muito interessante de uma senhora, muito sim, já mais de idade, ela, cada vez que nós passávamos de ciclista, ela nos xingava. E nós tínhamos que conquistar ela. E um dia nós compramos uns bombom, quando ela nos passou, xingou, nós voltamos e oferecemos um bombom para ela. Que legal. Nunca mais xingou. Que legal. Nós estamos indo aí para o final da nossa muito gostosa entrevista aqui, bate-papo com o Eliseu Rose sobre ciclismo, sobre o uso da bicicleta. Queremos agradecer aos nossos apoiadores, que são vistos no rodapé do vídeo, também ao fundo, na TV ao fundo. E repetimos aqui, queremos trazer o Eliseu agora, proximamente, para uma outra entrevista, falar sobre viagens, que ele já fez muitas, falar sobre turismo, vai ser muito legal. Para finalizar aqui, Eliseu, tem muita coisa para falar sobre a questão dessa cultura nova aí que está se tentando instalar, né? Falamos, inclusive, de uma questão que não vai dar para debater muito aqui na ciclovia, que eu acho que ela não está adequada, você acha que sim, enfim, mas que deveria ter uma discussão maior. Para finalizar, que convite tu faz a tua consideração final e que convite você faz para as pessoas que estão em dúvida ainda de adquirir uma bicicleta? Eu vou te dizer uma coisa, quando houve agora esse evento no outro domingo, Dia dos Pais, eu acho que foi, né? Nós temos um grupo pensando no nosso turismo, que aliás vamos te convidar, e se falou assim, pô, mas tem pessoas que gostariam de participar, mas não tem bicicleta, né? Então, que tipo de bicicleta tu aconselha a adquirir para começar a usar e andar? Eu gostaria de responder o seguinte. A questão das ciclovias, a gente andou, por exemplo, África do Sul, na Europa, em muitos países, a gente andou Argentina, né? Buenos Aires é muito evoluído, e principalmente no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos cidades que assim tentam criar ambientes para o cultivo
da ideia do ciclismo. E assim, como Santa Rosa também já começou com alguma coisa nesse sentido, tendo a ciclofaixa e tudo mais, o importante é o quê? É criar um ambiente confortável, porque para o carro se cria um ambiente de segurança. Exatamente. Para o pedestre se coloca faixa disso, faixa daquilo. Então, se for fazer uma faixa ou ciclovia, faz ela num ambiente que ela ofereça as condições para isso. Conforto e segurança, né? Isso. Então, qual é a bicicleta que eu compro? Sempre comece devagar. Nunca vá lá. Você nunca dirigiu um carro e vai lá comprar uma Ferrari. Isso. Não. Você vai começar, compre uma bicicleta simples. Mais simples, tantas marchas e tudo mais, e vai aprendendo. Quando você vai começando criando ambiente, respirando melhor, pulmão está funcionando, você está começando a suar bastante. Começa a aumentar. Daí você vai lá, vende a sua bike, doa ela, ou faz, e compra uma melhor. Daqui uns dias você vai enfrentar um problema em casa. Você vai começar a falar difícil. Você vai ter problemas de relação. Opa! Isso, mas é a relação das marchas com o freio, né? Então você vai começar a se vestir diferente, vai botar uma camiseta colorida. Que legal. Então isso significa que você já está começando a ficar viciado. Isso, e sobretudo, né, Eliseu, para nós finalizar aqui, que essa prática, que é uma prática esportiva acima de tudo, ela ajuda e muito na saúde, né? Muito, muito. Nós, por exemplo, no escritório e alguns clientes nossos, nós atendemos 100% de Santa Rosa, tudo de bike. Então, muitas vezes o pessoal nos vê de roupa bem formal do trabalho, circulando de bike. E os nossos amigos, alguns funcionários públicos, então tudo já vai um meio de transporte da melhor forma possível. E com certeza vai dormir uma beleza. Legal. Descanso. Muito obrigado, Eliseu. Foi um grande prazer tê-lo aqui. E na próxima aí, no Visão, vamos ter um papo bem mais extenso. Inclusive vamos falar também de novo de ciclismo, né? Isso. Muito obrigado, um abraço aos nossos internautas e até a próxima.